Fala pessoal, beleza? Entrando para resolver mais uma questão do Enem 2019, da prova azul, naquela pegada. Se você vai prestar o Enem, tem que fazer os últimos 3 anos para conhecer a forma que aparecem as questões na prova. E essa é uma questão que vai falar de um tema aí importante, que é ele, o capitalismo. E a análise dessa questão é uma análise crítica do processo de capitalismo, porque nós utilizamos um trecho do geógrafo David Harvey, no qual ele vai falar da questão que envolve toda a dinâmica do sistema capitalista. Na sua obra, olha aqui, A Produção do Espaço Capitalista, que é uma das obras aí mais consagradas do geógrafo marxista. E bora para a questão, porque ela é muito boa, não é difícil, mas é uma questão que dá para ampliar aí as possibilidades, já que é um tema que pode voltar na prova do Enem. Vamos lá. A questão está falando, ó, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise, ponto que já dá para discutir. O capitalismo, ele se alimenta da crise. Você tem altos e baixos momentos do capitalismo. Quando nós falamos de momentos áureos do capitalismo, vamos lembrar, vamos materializar, vamos dar um exemplo para deixar claro, pós-Segunda Guerra Mundial, no qual nós temos aí a efervescência de um novo mundo que estava surgindo. Nós tínhamos áreas de tensão pós-Segunda Guerra? Sim, nós tínhamos a Guerra Fria, mas a Guerra Fria também era um estímulo para a evolução. Nós tivemos aí grandes evoluções tecnológicas por conta da Segunda Guerra Mundial e por conta da Guerra Fria. A corrida armamentista, a corrida aeroespacial levaram a invenções tecnológicas que saíram do campo militar e foram para o campo civil. Mas também nós temos momentos de crise, como a crise dos bancos, a crise imobiliária que atingiu os Estados Unidos, e claro, se atingiu os Estados Unidos numa economia global, atingiu o mundo inteiro a crise do Lehman Brothers. E nós ainda estamos nessa crise, nós não saímos. E para agravar ainda mais essa crise, nós tivemos ele, o coronavírus. Tá, Jean? E esse processo de subida aqui, quando vai acontecer? Nós não sabemos, mas eu já volto a reafirmar, o capitalismo tem altos e baixos no seu trajeto de dominação da sociedade contemporânea. Vamos lá! Criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Quando nós falamos racionalização, nós estamos falando do quê? De organização. Então, essas crises levam a gente a falar assim, olha, a gente precisa se organizar mais para conseguir sair do fundo do poço. Vamos lá, continuar a analisar, é uma análise complicada, mas a pergunta não é difícil. Em geral, essas crises periódicas aqui que eu falei para vocês, ó, e se eu vim aqui mais atrás, que crise econômica nós temos aqui em 29? A crise da Bolsa de Nova York. A crise de 29. Tá vendo? Os altos e baixos, é periódico. E tem efeito de expandir a capacidade produtiva. Toda vez que a gente tem crise, quem vai agir de forma contundente? O Estado. Porque o Estado tem o poder de fazer a regulação da economia. Mas, Jean, nesse momento, o neoliberalismo, e aí como fica? Quando a coisa está complicada, quem aparece? O Estado.
com políticas públicas de distribuição de renda, como nós tivemos aqui, ó, no coronavírus. Lá em 29, você vai lembrar do quê? Do New Deal. Então, você vai lembrar da participação do Estado na economia, gerando emprego, gerando renda, muitas vezes até imprimindo dinheiro para poder sair dessa crise. Claro, aumenta a dívida pública, aumenta a inflação, mas, porém, entretanto, é uma forma de remediar, de sair desse processo de depreciação da economia que o país, que o mundo se encontra. E aqui continua, ó, e de renovar as condições de acumulação. Acumulação é dinheiro, acumular capital. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. A evolução que o capitalismo vai passando. O capitalismo, ele se transforma, o capitalismo, ele não é o mesmo. Ele vai se adaptando aos contextos que a própria sociedade o impõe. É só lembrar, por exemplo, das políticas sustentáveis lá na década de 90, você está lembrado? Da Eco 92, que se começa a colocar em prática a sustentabilidade, as políticas sustentáveis. Isso leva ao quê? O capitalismo se adaptar, abraçar essas políticas e trazer para ele, fazer dinheiro com essas políticas sustentáveis. Então, ele está sempre em constante evolução. Olha a questão do Enem, que não é difícil, não. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é como os trabalhadores eles vão se inserir nessa dinâmica de constante transformação, no qual, ó, presta atenção, o capitalismo está casado com isso aqui, ó, inovação. Você já deve ter escutado muito isso, né? O mundo agora tem que ser, você tem que inovar, você tem que investir em tecnologia. E como o trabalhador se insere nisso? Se qualificando para acompanhar essas mudanças do processo produtivo imposto pelo capitalismo. Então vamos lá, olha aqui a resposta. É A, gente. A associação sindical não tem nada a ver, não é isso que está falando, a gente risca. É a B, participação eleitoral. Meu Deus, nada a ver. C, migração internacional. Também não. E, regulamentação funcional. Jean, pode ser que agora tem leis mais rígidas, por exemplo, porque o trabalhador agora ele desempenha outras funções, tem que criar uma legislação para esses novos trabalhos que estão surgindo. Só que não. É só você ver o uso dos aplicativos. Os aplicativos aí, o iFood, o Uber, você tem regulamentação funcional que vai reger essa forma de trabalho? Não. Então, cara, no capitalismo moderno, você tem uma flexibilização ainda maior do trabalho. A resposta certa é a D de dado, qualificação profissional. O capitalismo, ele pede inovação. O capitalismo, ele pede, olha aqui, tecnologia. Para ele sair dessa crise, ele tem que se modificar, evoluir, transformar, para depois ele começar a crescer de novo, a aumentar seu acúmulo de capital, como o trecho do geógrafo fala. Então, gente, olha isso. É um trecho pesado, o aluno vai se perder ali na leitura, mas a pergunta é fácil e a resposta, mais ainda, você faz por eliminação. Beleza, pessoal? Ó, tamo junto, pra cima deles. Aqui é Gabarita Gel. Valeu, pessoal!